Obrigada por vir. Vai me mamar? Digamos que sim. Eu nem sei como começar. Eu não tô nem aí. Uma parte de mim escutou o que você disse depois da peça naquela noite. Peter, eu vou me matar. E quem disse que isso é problema meu? Eu falei aquilo precipitadamente. Você me ama ou não? Lógico que não. Me come. Mano, esses dias eu tava pensando no Peter Parker. E quanto mais eu pensava, mais estranho ficava, porque, tipo assim, o cara é literalmente o Homem-Aranha. Salva a gente todo dia, enfrenta vilão, tem poder, tem inteligência, tudo pra ter uma vida absurda. Só que quando você olha pra vida pessoal dele, nada dá certo. Ele tá sempre cansado, sempre correndo, sempre tentando resolver tudo ao mesmo tempo. E parece que ele nunca sai do lugar, nunca consegue construir nada pra ele mesmo. E não é porque ele não consegue, é porque ele vive se colocando em último lugar o tempo todo. Sempre tem alguém pra ajudar, sempre tem algum problema pra resolver, sempre tem alguma coisa mais importante do que a própria vida dele. E aí eu comecei a perceber uma parada meio incômoda, porque isso não é só coisa de filme. Tem muito cara vivendo exatamente assim hoje. O cara que tá sempre disponível, sempre correndo atrás, sempre tentando fazer tudo dar certo, mas no final, é ele que fica pra trás. E o mais louco é que isso nem parece um problema no começo. Porque a gente cresce ouvindo que tem que ser um cara bom, ajudar os outros, fazer o certo, ser aquele cara confiável que todo mundo pode contar. Só que ninguém te fala o outro lado disso. Ninguém te fala o que acontece quando você vive assim o tempo todo. Porque aos poucos você vai se deixando pra depois. Você começa a priorizar todo mundo menos você. Começa a dizer sim quando queria dizer não. Começa a aceitar coisa que no fundo te incomoda. E tudo isso achando que tá sendo um cara certo, que tá fazendo o que deveria fazer. Só que na prática o que acontece é outra coisa. Você vai ficando cansado, frustrado, com a sensação de que tá sempre correndo, mas nunca chegando em lugar nenhum. E o pior é que ninguém percebe isso. Porque por fora você é o cara que resolve tudo, o cara tranquilo, o cara que aguenta, mas por dentro sua vida tá meio bagunçada. E é aí que tá a tal da síndrome do Peter Parker. Não é sobre ser herói. É sobre ser o cara que nunca se coloca como prioridade. O cara que sempre deixa a própria vida em segundo plano, achando que uma hora as coisas vão se ajeitar sozinhas. Mas essa hora quase nunca chega. E quando você olha para o Peter Parker com mais calma, você percebe que o problema dele nunca foi falta de capacidade. Pelo contrário, o cara é inteligente pra caramba, tem habilidade, tem recurso, tem tudo na mão para construir uma vida absurda. Só que ele vive como se estivesse sempre apagando incêndio, sempre correndo contra o tempo, sempre lidando com alguma responsabilidade que ele mesmo colocou nas costas. E isso vai cansando ele, vai desgastando, porque ele nunca para pensar na própria vida, no que ele quer de verdade, no que faria ele evoluir. Ele só reage ao que acontece, sempre tentando salvar alguém, sempre tentando resolver alguma coisa, e nisso ele vai se deixando de lado sem perceber. Ele vai adiando a própria vida, vai empurrando os próprios objetivos, vai abrindo mão de coisas que seriam importantes para ele. Tudo porque, na cabeça dele, aquilo ali é o certo a se fazer. Só que chega uma hora que isso cobra um preço, porque enquanto todo mundo ao redor está seguindo a vida, construindo alguma coisa, evoluindo, ele continua no mesmo lugar, cansado, sobrecarregado e com a sensação de que está sempre fazendo muito, mas nunca avançando de verdade. E é aí que começa a bater aquela frustração silenciosa, que ele nem sempre entende de onde vem, mas está ali. E aí vem a parte que mais pega, que é relacionamento, porque se tem um lugar onde isso fica escancarado é aqui. Olha o padrão do Peter com a Mary Jane. Mano, é sempre a mesma coisa. Ela some, ela se afasta, fica com outro cara, fica indecisa, vive nessa confusão. E quando dá errado, ela volta. Fala que ama ele, que sempre foi ele, aquele roteiro clássico. E o que ele faz? Ele aceita, como se nada tivesse acontecido, como se aquilo fosse normal. E isso vai se repetindo, de novo e de novo. E o mais bizarro é que ele aceita porque acha que tá fazendo o certo, acha que tá sendo paciente, compreensivo, maduro,
Mas na prática ele só tá se colocando numa posição onde ele nunca é prioridade. Ele tá sempre disponível, sempre ali esperando, enquanto ela vive a vida dela do jeito que quer. E mano, isso é muito mais comum do que parece. Porque você pode até assistir um vídeo de autoajuda, de como ser desapegado, falar que agora vai mudar, que não vai mais correr atrás, que vai se valorizar. Mas é só a pessoa mandar uma mensagem, só dar um mínimo de atenção, que você já volta pro mesmo padrão, responde na hora, se entrega de novo, age como se nada tivesse acontecido. E quando você percebe, já tá preso na mesma situação de novo, se esforçando por alguém que não faz o mínimo por você. E no fundo você sabe disso, só não quer aceitar. E antes de você pensar, mas isso aí é só no filme, para um pouco e olha para sua própria vida. Porque esse padrão não tá só no Peter Parker, ele tá em muita gente hoje. Talvez até em você. Quantas vezes você já se pegou correndo atrás de alguém que claramente não estava nem aí para você? Quantas vezes você já aceitou coisa que no fundo te incomodava só para não perder aquela pessoa? Ou então ficou disponível demais, sempre respondendo rápido, sempre dando atenção, sempre tentando fazer dar certo sozinho. E no final ficou com aquela sensação estranha, como se tivesse feito tudo. E mesmo assim não foi suficiente. E isso não acontece só em relacionamento. Acontece em amizade, em família, em várias áreas da vida. Você vira o cara que resolve tudo, que ajuda todo mundo, que tá sempre ali quando precisam. Mas quando é você que precisa, parece que não tem ninguém. Ou quando tem, não é na mesma intensidade. E aí você começa a se sentir meio vazio, meio desgastado, como se estivesse dando muito mais do que recebe. Mas mesmo assim continua no mesmo padrão, porque já virou automático. Você nem percebe mais, só vai fazendo, só vai aceitando, só vai se deixando para depois. E aí vem a parte que ninguém gosta de encarar, porque é desconfortável mesmo. Muita gente vai ouvir isso e pensar, não, mas eu sou assim porque eu sou um cara bom, eu ajudo, eu me importo, eu corro atrás, e beleza. Só que tem uma diferença muito grande entre ser um cara bom e ser um cara que não se valoriza. Porque quando você começa a aceitar qualquer coisa, quando você começa a se colocar sempre em segundo plano, quando você vive correndo atrás de quem não demonstra o mesmo por você, isso não é mais bondade, isso é falta de limite. E as pessoas percebem isso. Mesmo que não falem, elas sentem que você está sempre disponível, que você sempre vai estar ali, independente do que aconteça. E isso tira o seu valor, porque o ser humano valoriza o que é difícil de ter, o que tem limite, o que não aceita qualquer coisa. E quando você não tem isso, você vira opção, não prioridade. Vira o cara que é lembrado quando convém, quando é fácil, quando não tem ninguém melhor por perto. E o mais pesado é que, no fundo, você sabe disso. Você sente quando está sendo deixado de lado, quando está sendo usado, quando está recebendo menos do que merece. Mas mesmo assim continua. Seja por medo de perder, medo de ficar sozinho, ou até por costume. E é aí que muita gente se prende. Porque prefere aceitar pouco do que arriscar ficar sem nada. Só que no longo prazo isso vai te desgastando, vai acabando com sua autoestima. E você vai se acostumando com uma versão de vida que é muito menor do que você poderia ter. E é aqui que entra a virada, porque em algum momento você precisa parar e ser sincero consigo mesmo, tipo assim, até quando você vai continuar vivendo desse jeito, sempre se colocando em segundo plano, sempre correndo atrás, sempre aceitando menos do que sabe que merece. Porque a real é que enquanto você continuar nesse padrão, nada vai mudar. Não é o mundo que vai começar a te valorizar do nada. Não são as pessoas que vão acordar diferentes. É você que precisa mudar a forma como se posiciona. Porque enquanto você estiver sempre disponível, sempre dizendo sim, sempre indo atrás, as pessoas vão continuar te tratando exatamente do jeito que você permite. E isso pode parecer meio duro, mas é libertador quando você entende, porque te dá controle, te mostra que não é sobre sorte, não é sobre encontrar a pessoa certa ou o momento certo. É sobre o quanto você se respeita, o quanto você se coloca como prioridade na sua própria vida. Porque quando isso muda, tudo ao seu redor começa a mudar também. Você para de aceitar qualquer coisa, começa a ter mais critério, mais limite, começa a sair de situações que antes você ficaria. E no começo isso dá medo mesmo, porque você sente que pode perder, que pode ficar sozinho. Mas ao mesmo tempo, é a primeira vez que você começa a se escolher de verdade. E é isso que muda o jogo. Porque quando você se escolhe, você para de correr atrás de quem não te valoriza.
e começa a construir uma vida onde você não precisa implorar por atenção, por respeito ou por espaço, as coisas passam a acontecer de forma mais natural, mais equilibrada, porque você finalmente saiu daquele papel de sempre correr atrás e começou a viver por você. E no fim das contas, o Peter Parker continua preso nesse ciclo, sempre tentando fazer o certo, sempre se sacrificando, sempre colocando tudo e todos na frente dele, mas nunca parando para realmente viver a própria vida, nunca aprendendo a se colocar como prioridade. E é por isso que ele tá sempre cansado, sempre frustrado, sempre com a sensação de que tá fazendo muito, mas nunca é suficiente. E talvez você tenha se visto um pouco nisso tudo. Talvez você também esteja vivendo no automático, correndo atrás, se esforçando, tentando fazer dar certo com todo mundo, menos com você mesmo. E a verdade é que isso não muda sozinho. Não é o tempo que resolve, não é a pessoa certa que aparece do nada, não é um vídeo que você assiste e pronto, virou outra pessoa muda quando você decide mudar quando, porque não é o fim. Ou você continua sendo o cara que sempre se sacrifica, sempre corre atrás e sempre fica para depois, ou você vira o cara que se escolhe, que se valoriza e que constrói a própria vida do jeito certo. Só uma delas depende de você e a escolha é sua.